Imagine-se à beira de um mar gigante. Atrás de você, um povo inteiro apavorado. À frente, o exército mais poderoso da terra se aproxima com sede de sangue. Então, no instante mais impossível, as águas se abrem. Essa é a imagem mais conhecida da história de Moisés. Mas o que poucos sabem é que o caminho até esse milagre foi cheio de dor, conflitos internos, traições e decisões que mudaram para sempre o destino da humanidade. Moisés não foi apenas um profeta, foi um homem marcado por dúvidas, medos e coragem sobrenatural. Hoje, você vai conhecer a jornada completa do libertador do povo de Deus. Prepare-se para descobrir verdades que talvez nunca tenham te contado. A história de Moisés começa em um dos períodos mais sombrios para o povo hebreu. Escravizados há gerações no Egito, eles viviam sob o peso de trabalhos forçados, opressão brutal e total ausência de esperança. O faraó, temendo o crescimento da população hebraica, ordena um decreto cruel. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado no rio Nilo. Era uma tentativa desesperada de controle baseada no medo. Mas é nesse cenário de caos que nasce Moisés, um bebê marcado desde o ventre para a morte, mas destinado à libertação. Sua mãe, numa mistura de coragem e desespero, o esconde por 3 meses. Quando não pode mais mantê-lo seguro, toma uma atitude que mudaria tudo. Coloca o bebê em um cesto, sela com betume e o deposita suavemente nas águas do rio que deveria matá-lo. O que parecia o fim se torna o início. A filha do faraó encontra o cesto e, comovida, decide adotar a criança como seu próprio filho. Moisés cresce nos palácios egípcios, cercado de luxo, poder e educação. Aprende a falar como um príncipe, a andar como um guerreiro, a pensar como um nobre, mas dentro dele algo sempre gritava. Ele sabia que não pertencia àquela realidade. Ele era hebreu. E mesmo vivendo como egípcio, jamais conseguiu ignorar o sofrimento do seu povo. Essa dualidade, ser criado como filho da opressão, mas pertencente ao povo oprimido, seria o fogo que acenderia sua missão. E é justamente esse fogo que começaria a queimar com força quando ele decide agir e muda o rumo da sua vida para sempre. O fogo que queimava dentro de Moisés finalmente transbordou. Um dia, ao caminhar entre os campos de trabalho, ele vê um egípcio espancando um hebreu. A cena desperta toda a angústia acumulada ao longo dos anos. Sem pensar nas consequências, tomado por uma ira quase instintiva, ele ataca o egípcio e o mata. Naquele momento, Moisés não é mais o príncipe. Ele se torna um fugitivo. A notícia se espalha rapidamente e, quando o faraó descobre, decreta sua morte. Moisés foge. Sai do centro do poder e corre para o deserto, para bem longe de tudo que conhecia. Deixa para trás a nobreza, o conforto, o status, e entra em uma terra seca, desconhecida e solitária. Durante os anos seguintes, Moisés vive como um homem comum. Em Midian, ele é acolhido por um sacerdote chamado Jetro, casa-se com uma de suas filhas e passa a trabalhar como pastor de ovelhas. É nesse tempo, aparentemente apagado da história, que ele é moldado. Do luxo para a poeira, do comando para a submissão, do discurso para o silêncio. Deus o esconde do mundo, mas não o esquece. Moisés aprende a ouvir, a observar, a esperar. Aquela pressa impulsiva que o levou a matar agora é transformada em paciência forjada pelo tempo e pela solidão. Por 40 anos, Moisés vive no anonimato. Aos olhos do mundo, ele havia falhado, mas aos olhos de Deus, ele estava sendo preparado. Porque às vezes, antes de levantarmos um libertador, é preciso quebrar o homem. E é nesse silêncio do deserto que a verdadeira missão começa a ser sussurrada ao seu coração. Uma missão que viria não de si mesmo, mas do alto. Em um dia comum, como tantos outros no deserto, Moisés conduzia o rebanho por uma montanha chamada Horebe. O que ele não sabia
é que esse dia marcaria o fim de sua vida comum. No meio do caminho, algo chama sua atenção. Um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Uma cena impossível. Intrigado, ele se aproxima. E é ali, no coração do deserto, que Deus fala com ele pela primeira vez. Moisés, Moisés, ele responde, eis-me aqui. Mas não sabe que está prestes a receber o maior chamado da sua vida, talvez o maior chamado da história. A voz de Deus ecoa firme. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Deus revela que ouviu o clamor do povo hebreu, viu a dor dos escravizados e agora escolheu Moisés para libertá-los. O pastor do deserto deveria se tornar líder de uma nação. Moisés, porém, hesita. Ele duvida de si mesmo. A antiga impulsividade agora dá lugar à insegurança. Ele questiona: quem sou eu para ir até Faraó? Tenta argumentar, dizer que não sabe falar bem, que não é eloquente, que ninguém vai acreditar nele. Mas Deus não muda de ideia. Ele não escolhe os prontos, prepara os escolhidos. Para cada desculpa, uma resposta. Para cada medo, uma promessa. Deus garante que estará com ele, dá-lhe sinais, nomeia Arão como ajudante. Mesmo com o coração ainda tremendo, Moisés aceita. Ele não entende tudo, mas obedece. O homem que havia fugido agora está pronto para voltar, mas não como antes. Agora ele carrega uma autoridade celestial. E com ela inicia-se a jornada de volta ao Egito, não como fugitivo, mas como profeta. Moisés retorna ao Egito com uma nova identidade. Não é mais o príncipe nem o homem que fugiu, é o porta-voz de Deus. Ao lado de seu irmão Arão, ele vai direto ao palácio do Faraó, o mesmo império que um dia o acolheu e depois o caçou. Diante do trono mais temido da terra, Moisés fala com firmeza: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir. Mas o coração do Faraó é feito de pedra. Ele não reconhece o Deus de Moisés, nem tem intenção de libertar seus escravos. Pelo contrário, ele aumenta o peso do trabalho sobre os hebreus, tentando sufocar qualquer esperança de liberdade. E assim começa uma guerra, não entre dois homens, mas entre o Deus dos céus e os deuses do Egito. Moisés avisa: se o povo não for libertado, virão juízos sobre a terra. O faraó ri. Mas a primeira praga cai. As águas do Nilo se transformam em sangue. O segundo golpe, rãs cobrem tudo. Depois, piolhos, moscas, peste no gado, feridas, chuva de granizo, nuvens de gafanhotos, trevas completas. Cada praga atinge diretamente uma divindade egípcia, mostrando que nenhum deus terreno pode se opor ao Senhor de Moisés. Mesmo assim, a cada nova praga, o coração do faraó endurece ainda mais. O povo egípcio sofre, a terra clama, mas o orgulho do rei não cede, até que vem a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite, Deus instrui o povo hebreu a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro. O anjo da morte passa e onde vê o sangue, poupa a casa. Mas nas moradias egípcias, o choro toma conta. O primogênito do faraó morre. O orgulho é quebrado, a resistência desaba. Faraó finalmente libera o povo de Deus. Moisés, agora à frente de uma multidão, lidera os hebreus para fora da escravidão. Não há comemoração exagerada, apenas um silêncio carregado de reverência. Porque a liberdade conquistada veio com preço de sangue e com a promessa de um novo destino. Mas o caminho da liberdade ainda reserva provações. O Egito não desiste tão fácil, e uma última perseguição se aproxima, com uma cena que marcaria para sempre a história da fé. O povo hebreu parte do Egito apressadamente, deixando para trás séculos de opressão. São milhares de homens, mulheres e crianças caminhando rumo ao desconhecido, guiados apenas pela fé e por Moisés. Deus, em sua fidelidade, vai à frente, mas a liberdade recém-conquistada logo é ameaçada. Faraó,
tomado pelo arrependimento e pela fúria, muda de ideia. Reúne seu exército, os melhores guerreiros e carros de guerra, e parte em perseguição aos fugitivos. O deserto se enche de poeira e o som dos cavalos egípcios se aproxima. O povo entra em pânico. À sua frente, o imenso Mar Vermelho. Atrás, a morte certa. O clima é de desespero. Muitos acusam Moisés. Foi para morrer aqui que nos tiraste do Egito? Mas Moisés, agora moldado pelo deserto e fortalecido pelo chamado divino, se mantém firme. Ele ergue sua voz, não ao povo, mas a Deus. E então recebe a ordem. Erga o cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas. Moisés obedece. E algo sobrenatural acontece. Um vento poderoso sopra durante toda a noite e o mar se abre. As águas se levantam como muros gigantescos e no meio delas forma-se um caminho seco. O impossível se torna realidade diante dos olhos de todos. O povo atravessa. Cada passo é um milagre. A cada metro percorrido, a fé cresce. Quando o último hebreu cruza, os egípcios tentam segui-los. Mas então Deus age de novo. Moisés estende a mão sobre o mar e as águas voltam ao seu lugar. O exército do faraó é engolido em segundos. O silêncio que resta é profundo. O povo, livre de verdade, contempla o milagre. Não foi por força nem por estratégia, foi pela mão do Deus que ouve, vê e age. Ali, à beira do mar, nasce uma nação. Não mais escravos, mas um povo escolhido. Eles dançam, cantam, celebram. Moisés, o mesmo que um dia fugiu, agora é o libertador. Mas a jornada ainda está longe do fim, porque ser livre é só o começo. Agora, eles precisariam aprender a viver como povo de Deus, com leis, identidade e propósito. Com o mar fechado atrás deles e o deserto à frente, os hebreus iniciam uma nova etapa. Aprender a viver como um povo livre sob a direção de Deus. Moisés se torna mais que um libertador. Agora é o líder de uma nação nascente, mas liderar um povo recém-saído da escravidão não é fácil. Eles reclamam, desobedecem, sentem saudade da comida do Egito, testam os limites da paciência de Moisés. Mesmo assim, Deus os sustenta. Manda maná do céu, água da rocha e guia seus passos com precisão. Mas havia algo ainda mais importante a ser entregue. A lei que regeria a vida daquele povo. Moisés sobe o Monte Sinai, envolto por trovões, fumaça e relâmpagos. Ali, Deus o chama para um encontro direto. Durante 40 dias, Moisés permanece no topo da montanha, ouvindo instruções divinas. É nesse momento que ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, princípios que transcendem o tempo e a cultura. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Não terás outros deuses diante de mim. Era mais que um código de conduta. Era o início de um pacto entre Deus e o seu povo. Enquanto isso, no acampamento, a impaciência cresce. Sem notícias de Moisés, o povo cede à idolatria. Moldam um bezerro de ouro e o adoram, como se esquecessem tudo o que viram. Ao descer do monte e ver a cena, Moisés quebra as tábuas em fúria. É um momento de profunda decepção. Mas mesmo com a queda, Deus dá uma nova chance. Moisés sobe novamente e o pacto é refeito. Porque liderança verdadeira também passa pelo perdão, pela reconstrução e pela perseverança em meio ao fracasso humano. A jornada de Moisés chega ao fim não na terra prometida, mas diante dela. Após liderar o povo por 40 anos pelo deserto, enfrentando rebeldias, guerras e desafios inimagináveis, ele sobe ao Monte Nebo. Dali, Deus permite que ele veja a terra que seria herdada pelos filhos de Israel, mas não a pisa. Sua missão havia sido cumprir o caminho, preparar o povo, entregar a lei e moldar uma nação. E isso ele fez com excelência. Moisés morre ali, sozinho com Deus, mas seu legado ecoa até hoje. Ele foi o homem que falava com o Criador face a face, que desafiou impérios, abriu mares, enfrentou multidões e nunca abandonou sua missão, mesmo quando parecia impossível.
Sua história não é apenas sobre milagres, é sobre fé inabalável, coragem diante do medo e obediência acima do entendimento. A vida de Moisés nos ensina que mesmo os improváveis podem ser chamados, que até os falhos podem ser usados e que a verdadeira liberdade começa quando confiamos em Deus mais do que em nós mesmos. A história de Moisés é mais do que passado, é um espelho do presente. Quantos de nós já fugimos dos nossos chamados? Quantas vezes o deserto nos pareceu o fim, quando na verdade era só o começo? Moisés provou que não importa de onde viemos, mas sim quem nos guia. Se essa história falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de fé hoje. E lembre-se, às vezes, o caminho mais difícil é justamente o que nos leva ao propósito. Até o próximo vídeo. E nunca pare de caminhar rumo à promessa.